Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira sextou com notícias do Santos, algumas boas, outras nem tanto assim. Vamos conversar sobre alguns assuntos, muitos deles estão aí no banner. Vamos falar sobre a renovação de contrato do Neymar. Será que subiu no telhado e a passagem do camisa 10 pela Vila Belmiro terminará desse jeito, de forma melancólica? Falaremos também sobre a dispensa de Gabriel Veron. Tchau e benção para o atacante que virou mais notícia pelo que fez fora de campo do que dentro dele. E também falaremos sobre o William Arão, que desembarcou no Brasil nas primeiras horas desta sexta-feira, fará exames no Santos e pode ser anunciado a qualquer momento. Eu estou gravando esse vídeo, agora são 14 horas, 2 da tarde, 14 horas e mais 42 minutos. Até o presente momento, William Arão não foi anunciado, mas isso pode acontecer a qualquer momento dessa sexta-feira, nas primeiras horas de sábado, vai saber quando é que o Santos vai anunciar o William Arão. E no final desse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre SAF no Santos. Vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Não é nenhuma informação, o Santos não vai virar SAF, mas é uma coisa importante que eu queria falar para vocês, tá bom? Gente, vamos começar aqui, ó. Reportagem de Lucas Barros no Diário do Peixe. Eu até pensei, será que eu faço um vídeo só sobre isso? Mas eu fiz um vídeo, o Cala a Boca Neymar, que se você não viu, eu vou deixar aqui em cima no final do vídeo para você ver. Eu decidi fazer um resumão sobre o Santos e não gravar um vídeo específico sobre o Neymar. Reportagem de Lucas Barros ontem, 5 da tarde, no Diário do Peixe. Desgaste na relação faz renovação de Neymar com o Santos esfriar. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês sabem que eu gosto de ler junto com vocês, né? Então vamos lá. Compartilhar a tela. Vamos botar aqui a reportagem. Coisa linda. Pronto, tá aqui. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de todos lerem. Então tá aí. Desgaste na relação faz renovação de Neymar com o Santos esfriar. Lucas Barros. Quem é Lucas Barros, André? Simplesmente o repórter que deu em primeira mão que o Santos havia fechado um acordo com o Neymar. Então é um jornalista de absoluta credibilidade. O processo de renovação de Neymar com o Santos, que até recentemente parecia bem encaminhado, esfriou nos últimos dias. O camisa 10 do Peixe está chateado com o cenário atual fora de campo, enquanto seu pai, que conduz as negociações, decidiu ouvir propostas de outros clubes antes de voltar à mesa com o clube da Vila Belmiro. O plano de Neymar, do pai do Neymar, é retornar ao Brasil nos próximos dias e apresentar ao Santos todas as conversas feitas com clubes, feitas nessa semana nos Estados Unidos. A ideia é expor as alternativas internacionais para então discutir com a diretoria santista o que o clube estaria disposto a fazer para garantir a permanência do atacante. Essa postura foi motivada principalmente pelo incômodo com a proposta do Santos de transformar o novo contrato em um modelo de produtividade, com pagamentos baseados em metas como jogos e gols e não valores fixos por imagem. Mesmo com acordos bem alinhados, como o parcelamento da dívida de aproximadamente 85 milhões de direitos de imagem, o contrato de produtividade se tornou o principal ponto de tensão nas tratativas. A forma como o presidente Marcelo Teixeira conduziu esse ponto desagradou o pai do jogador. Dentro do clube, a confiança na renovação ainda existe. Fontes próximas da diretoria acreditam que Neymar pode sim seguir no Santos e lembram que o próprio jogador havia afirmado antes das férias que a sua chance de permanecer era 7 em uma escala de 0 a 10. No entanto, há crescente insatisfação com a postura adotada por Neymar e seu pai nos bastidores e principalmente nas entrevistas recentes. Eu acho que tudo isso que nós lemos aqui já é suficiente e eu vou comentar diversos trechos. Primeiro, o camisa 10 do Peixe está chateado com o cenário atual fora de campo. Que cenário é esse? A que o Neymar se refere? Falta de reforços galácticos, críticas da imprensa, críticas dos produtores de conteúdo como eu. A que o Neymar se refere? Não entendi. Ele está chateado com o quê? Ele está chateado que a gente está dizendo que ele diz respeito ao Santos, dando essas entrevistas dúbias? E são dúbias, como a própria reportagem pontua. Não faz muito tempo, faz o quê? 1 semana, 10 dias no máximo, o Neymar chegou a dizer que renovaria com o Santos, de 0 a 10 a chance era 7. Mas depois vem essas entrevistas que apontam no sentido contrário. Então eu não consigo entender. Agora, no que diz respeito o pai do Neymar está levando propostas para o Santos para ver o que extrai da direção, bom, primeiro que isso, em tese, é normal,
toda negociação você tem duas partes, pelo menos, o contratante e o contratado. E o contratado vai tentar trazer para si as melhores condições. Restará ao contratante saber, bom, até onde dá para ir. Então, essa é a primeira coisa. Segundo ponto, eu acho que o Santos não pode ceder. Não pode ceder. Primeiro, porque eu tenho dúvidas de que essas propostas para o Neymar realmente existam. O pai do Neymar chegou a falar recentemente que teriam 3 propostas de clubes que vão disputar a Champions League. Eu quero saber quais, né? Porque o Barcelona disputa a Champions League, mas o Fenerbahçe também disputa. Outros clubes, não sei se estará na próxima Champions, mas, por exemplo, o Apoel do Chipre, o Bate Borisov, o Sheriff da Moldávia também disputam Champions. O Neymar vai para esse tipo de liga? Então, primeiro eu tenho dúvida se essas propostas existem. E agora, se o pai do Neymar e o Neymar estão incomodados com o contrato de produtividade, isso talvez diga mais sobre a incerteza de que o Neymar possa entregar do que qualquer outra coisa. Porque se o Neymar e o seu pai estivessem convictos de que hoje o Neymar consegue ser o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Porque para ganhar o que ele ganha, ele não deveria ser apenas o melhor jogador do Santos, ele deveria ser o melhor jogador do continente americano. Deveria pegar aí foram 12 rodadas, se eu não estiver equivocado, faltariam, portanto, 26. O Neymar deveria pegar essas 26 rodadas e meter no bolso. Meter no bolso um gol por jogo, uma assistência por jogo, tirar o Santos dessa situação e meter na Libertadores. Ah, estou incomodado com o contrato de produtividade. Talvez seja porque eles acham que o Neymar hoje não entrega. E se ele ficar, entre aspas, refém da sua produtividade, ele não vai ganhar o que ele acha que deve ganhar. Então é o seguinte, Neymar, né? Esse assunto já tem me irritado profundamente, mas eu estou tentando aqui manter a calma, manter os moldes do canal, né? Cara, se decida logo. Essa sua dubiedade, esse morde-a-sopra, essa falta de clareza irrita os torcedores, porque para muita gente você era a esperança. A esperança. Depois aí de quase uma década de sofrimento do Santos, perdendo Copa do Brasil, perdendo Libertadores, presidentes ineptos, né? Presidentes assim, inaptos, né? Melhor dizendo, e mentecaptos também. O Santos na Série B, um monte de tragédia. Quando você volta, você é o sopro de esperança. A gente só quer saber se você vai ficar ou se você vai machucar o coração do torcedor santista. Então, assim, e eu seguiria o conselho que uma fonte do Santos disse para o Lucas Mussetti, de que você e seu pai precisam parar de falar. Se vai renovar, dia 27, né? Daqui uma semana, na próxima sexta-feira, o Santos se reapresenta. Apareça lá e assine o contrato. Se não vai também, não precisa esperar o dia 27. Vai chegar lá no CT dia 27, bater na porta e falar: ô galera, hoje era dia de se reapresentar, vim aqui só dizer que não vou ficar. Então, assim, é triste o caminho que isso leva, e eu acho que se fosse há 40 dias atrás, o Neymar tem que renovar. Se eu fizesse uma enquete aqui no canal, ia dar 80-20, 90-10, 90% de pessoas que gostariam que ele renovasse. Hoje eu tenho dúvida se não fica 60-40, 55-45, e a culpa é sua, Neymar, e do seu pai. Beleza? Mas é isso. Vamos falar de outro assunto, porque chega de Neymar, tá difícil. Ah, André, mas Neymar dá audiência. Mas eu não sou urubu, né, que fica farejando carniça em torno de audiência. Vamos falar de outro assunto, certo? E o próximo assunto é esse aqui, ó. Alô, meu amigo Francisco, membro do canal. Tá aqui, ó. Agora sim temos elementos para falar sobre isso. Santos desiste de Veron e atacante deve ser reemprestado pelo Porto. O Santos vai rescindir o contrato de empréstimo de Gabriel Veron junto ao Porto. O Santos decidiu não contar com Veron para a sequência da temporada. O contrato de empréstimo terminaria em dezembro. O Peixe negocia a rescisão do acordo de empréstimo com o Porto e a saída deve ser confirmada nos próximos dias. A tendência é que o Porto empreste Veron novamente. Há interessados na Série A do Campeonato Brasileiro. O executivo de futebol Alexandre Matos pediu tempo para avaliar o caso, mas concordou com a dispensa. Matos conhece Veron do Palmeiras e também do Cruzeiro. Veron deve sair do Santos com apenas 9 jogos, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Ele teve mais de um caso de indisciplina e perdeu espaço no elenco. Bom, eu só tenho a lamentar. Um jogador que claramente é talentoso. Veja aí que o Veron tem lapsos de um bom jogador,
mas que parece que este rapaz está sabotando a própria carreira, com as noitadas, as festanças, as bebedeiras, etc e tal, chegando atrasado em sucessivos treinos, não cuidando fisicamente do seu próprio corpo. Parece um jogador que se perdeu completamente, e aí eu acho que o Gabriel Veron precisa de um amparo. Ele precisa de um amparo. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui porque o meu cachorrinho Pelé está aqui brincando, tá? Pelo menos dessa vez ele não está latindo. Vou falar baixo porque vai que ele escuta e começa a latir, né? Mas enfim, é um jogador que precisa de amparo. Tem talento, poderia ter uma carreira muito boa e não se firma em lugar nenhum. Foi vendido pelo Palmeiras abaixo do que poderia, justamente porque deu aquela flopada, foi para o Porto, não se firmou, no Cruzeiro altos e baixos, e no Santos 9 jogos, nenhuma assistência sequer. Então é um desperdício de talento, um desperdício de uma chance, de um dom que Deus deu para ele de ser jogador de futebol, mas cada um cuida da sua própria vida, né? Quem sou eu? Não vai deixar saudade, ainda que eu pense que pode, se o Santos não contratar ponta, o Veron pode fazer falta, porque o Santos não tem tido nos últimos jogos opções para o banco de reservas pelos lados de campo. Aquela pessoa que vai ser a válvula de escape na puxada de contra-ataque. Poderia ser o Veron, mas ele parece não se importar com a sua própria carreira. Certo, gente? E só para registrar, William Arão está no Brasil já, tá? O Lucas Mussetti publicou isso, a Laura Marcelo também falou disso no Diário do Peixe. O William Arão chegou aqui por volta ali, no finalzinho da manhã, na hora do almoço, vamos arredondar, vai, na hora do almoço, mais ou menos, chegou no Brasil, desembarcou, vai fazer exames no Santos, alguns exames complementares na capital paulista, e se aprovado, será anunciado pelo Santos como o primeiro reforço da era Alexandre Matos, volante de 33 anos, que pode jogar também como zagueiro, contrato até o final de 2026, que pode ser renovado automaticamente até o final de 27, se ele atingir metas de jogos disputados. Uma contratação, eu já disse ontem, mas reforço, que para mim é uma ótima contratação, jogador experiente, líder, vencedor, erguedor de taça, multifuncional, volante, pode ser um 5, pode ser um 8, joga de zagueiro, dá alternativas táticas, boa contratação, vislumbro o William Arão sendo titular absoluto do Santos, pelo menos em tese, ao lado do Zé Rafael, para elevar o nível da nossa meiuca. Beleza, galera? E para fechar, 2 recados. O primeiro deles é o seguinte: chegamos a 11 mil inscritos, eu já ia esquecendo disso, deveria ter falado no começo do vídeo. Somos mais de 11 mil inscritos, meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Só de ontem para hoje nós ganhamos quase 40 inscritos numa tacada só, faltavam 25 para que nós chegássemos aos 11 mil e já somos agora 11.007, então tem uma pegada de James Bond também, 007, grande marca, gente. Muito obrigado, minha mais profunda gratidão a todos vocês. E se você quiser, comente aqui nos comentários desde quando você está aqui no canal, né? Nós já somos 11 mil, conquistamos quase 1.100 seguidores em 50 dias, muito legal. Mas diga aí nos comentários, pô, André, eu te acompanho há 1 ano, 6 meses, 6 dias, 6 horas, escreva aí, tá bom? Só para eu saber há quanto tempo você acompanha meus vídeos, diga aí qualquer coisa, e o meu muito obrigado para você que tem tornado esse meu sonho aqui de ter um canal sobre o Santos possível. Como eu brinquei com os membros, agora só faltam 89 mil inscritos para a gente conquistar aquela plaquinha maravilhosa do YouTube, que eu vou buscar, hein? Nós vamos chegar lá a qualquer momento, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Vamos por mais. Eu quero terminar o ano com pelo menos 12, 13 mil inscritos, 15 mil, quem sabe, né? É a meta, o céu é o limite. Eu agradeço a todos vocês, certo? E, gente, para fechar aqui, o Pelezinho tá demais, hein? Pelezinho, fica quieto aí, cara. Só para fechar o vídeo, só falar rapidinho sobre SAF. Por que eu tô falando disso? Gente, vocês viram o que o Botafogo fez ontem? Que coisa, hein? Que coisa. O Botafogo derrubou o campeão da Champions. 1-0. E não foi massacre do PSG, não, hein? O John fez 2 defesas no jogo inteiro, só. O Paris Saint-Germain fez 5-0 na final da Champions. Na primeira rodada do Mundial, ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid. 9 gols em 2 jogos. E o Botafogo derrubou o campeão da Europa. Projeto muito bem feito, a SAF do John Textor. E aí, só para essas pessoas que torcem contra o Santos,
eu queria fazer uma pergunta. Quando você vê um projeto desse bem-sucedido, da SAF do Botafogo, fazendo o que eles fizeram ontem, uma coisa histórica, uma coisa que nunca será esquecida, sério mesmo que você acha que a SAF não ajuda o Santos? Sério mesmo que você acha que esse modelo associativo falido do Santos ainda vai nos levar a algum lugar? Será, gente? Então cobre os dirigentes do Santos que querem te enganar e dizer que a SAF não levará o Santos a lugar nenhum. Essas pessoas estão mentindo para vocês e, na verdade, o que elas querem é se perpetuar no poder, passar o poder de geração para geração. Não vamos permitir isso, tá bom? A gente precisa marcar posição e defender que a SAF aconteça no Santos para ontem. Olha o que está sendo feito, tá bom? É um modelo muito profissional e que chocou o mundo positivamente. Parabéns ao Botafogo e parabéns aos jogadores dos times brasileiros que têm feito uma campanha muito digna contra os maiores clubes do mundo. Beleza, gente? Like no vídeo, poxa vida, vídeo comemorativo dos 11 mil inscritos. Você não vai esquecer do like, né? Like, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, dá o hype aí e me ajude a crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Uma ótima sexta-feira para você e a gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Fique com Deus, se cuide, um abraço e até a próxima.